A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje uma nova revista, isso mesmo. Alguns de vocês já receberam ela no domingo passado. Quem ainda não pegou está lá na igreja comigo, tá bom? Antes de falarmos sobre ela, vamos fazer a nossa oração, tá bom? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para mais uma aula. Ainda não estamos presencialmente na igreja com a nossa escola dominical, mas mesmo assim temos aprendido a tua palavra todos os dias. Que o Senhor abençoe cada aluno, cada família, cada lar, que o Senhor permaneça conosco durante este trimestre mais uma vez, Deus. Abençoe a nossa aula de hoje, fique conosco, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para aprendermos de Ti, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da nossa revista é esse aqui, ó. Conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Isso mesmo. Então, durante essas 13 lições, nós vamos ver alguns personagens importantes que estão registrados na Palavra de Deus, na Bíblia. Hoje, nós vamos conhecer um que provavelmente vocês já ouviram falar, que é Noé. Mas, antes de entrarmos na lição, nós vamos começar a fazer algo diferente durante a nossa aula, mas que já era costume a gente fazer lá na igreja, tá bom? Amanhã, na igreja, no domingo, vou entregar para vocês um cofrinho. Isso mesmo. Ele ainda não está comigo, está lá na casa da tia Mi, por isso eu não vou usá-lo hoje, tá bom? Vou entregar para vocês e nós vamos voltar a fazer o momento da oferta. Isso mesmo. E cada um no seu cofrinho vai colocar a sua oferta e no final do trimestre vocês entregam lá na igreja para mim, tá bom? E aí eu vou estar passando para a tia Dida, para a tia Nath, para o irmão Davi, que eles vão estar usando para nossa escola dominical, assim como a gente fazia na igreja, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas nós estávamos, antes de tudo isso acontecer, cantando alguns corinhos, vocês lembram? Faz tanto tempo, né? Pois bem, nós vamos retomar, tá bom? Eu sei que vocês conhecem o hino da ofertinha, o hino da viuvinha, e nós já cantamos bastante eles, né? Então nós vamos cantar hinos diferentes durante o nosso momento de oferta, tá bom? Se você não tem uma harpa com corinhos, vê com o papai e com a mamãe se eles têm ou se eles podem comprar uma. Se não tiver como, vocês me avisem, tá bom? Que eu dou um jeitinho de escrever as letras para vocês, tá? Eu tenho uma aqui comigo, olha só. Ela tá escrita assim, ó. Harpa avivada e corinhos. Então, se tem esse corinhos, no final da harpa tem alguns hinos diferentes. São hinos que a gente não canta no hino da harpa, a gente canta aleatório durante o culto, tá bom? Hoje nós vamos cantar o hino 667. 667, tá bem lá no finalzinho, tá bom? Chama assim, ó, Renova-me. Eu acho que alguns de vocês já ouviram. Então, vocês louvem comigo, tá? Se vocês nunca ouviram, aproveitando que é um vídeo, vocês podem voltar e voltar e voltar e aprender a cantar este hino, tá bom? Porque nós louvamos ele na igreja. Então, ó, pega aí o seu cofrinho quando tiver, se não tiver com ele ainda, já pega um potinho e depois você passa para o seu cofrinho, tá bom? E a sua ofertinha para adorar a Deus comigo. Vamos lá. O tio Júnior tá me ajudando aqui no fundinho, tá bom? Então ele vai tocar o violão pra gente. Vai lá, tio Júnior. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
lindo, né? Olha, a minha ofertinha está aqui, separe a sua também. Este corinho, ele é chamado assim porque é um hino pequenininho, que a gente canta ele rapidinho, igual nós fizemos. E olha que lindo que ele fala. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que tem dentro de mim precisa ser mudado. Tudo que há no meu coração precisa mais de ti, Senhor Jesus. Mesmo que a gente seja bom, nós precisamos de Jesus na nossa vida para sermos renovados e sermos melhores. Olha só. Então vamos lá para a nossa história? A história de hoje do nosso herói Noé está lá em Gênesis, capítulo 6 e também no capítulo 7. Abre a sua Bíblia aí comigo, tá bom? Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 6 até Gênesis 7, no versículo 18. Como é muito grande, eu só vou ler alguns pedacinhos, tá bom? Provavelmente vocês já ouviram essa história, mas é sempre bom aprender de novo. Olha só, o título da lição é O Herói de Sua Família e dos Animais. Noé foi um herói porque Deus usou ele para salvar toda a sua família e muitos animais. Então vamos lá, ó. Noé era uma pessoa boa, justa, ele era temente ao Senhor, ele era obediente. E por isso ele achou graça aos olhos de Deus, tá bom? Mesmo ele vivendo num mundo totalmente corrompido. O Senhor estava procurando pessoas boas, assim como ele faz nos dias de hoje. Mas ele quer um coração inteiro, tá bom? Ele não quer o seu coração pela metade, ok? O objetivo da nossa aula de hoje é entender que Deus abençoa quem age corretamente. Noé e a sua família, eles foram salvos porque eles agiram de forma correta. Num mundo que mentia, que roubava, que matava, que destruía, Noé e sua família não faziam essas coisas. Eles agiam conforme a vontade de Deus. Então Deus abençoa, honra quem é fiel e obediente, tá bom? Então vamos lá, olha só. Naquele tempo, as pessoas eram más mesmo, tá bom? Eles, olha só, faziam coisas que eram erradas. Eles desobedeciam aos seus pais. Eles brigavam uns com os outros. Eles eram egoístas, contavam mentiras, falavam palavrões, faziam muitas maldades. Eles estavam deixando Deus muito triste. Sabe por quê? Porque o mundo estava cheio de pecado. Isso mesmo. E o pecado, ele afasta as pessoas de Deus. E foi isso que aconteceu lá na época de Noé. As pessoas, olha só, faziam coisas más, muitas coisas más. Eles estavam longe de Deus. Deus ficou tão triste que resolveu destruir tudo. Falou, vou destruir as pessoas, os animais, os pássaros, os que rastejam, todos os animais Deus ia destruir. Mas, como eu falei para vocês, existia uma pessoa que agradava a Deus. Noé. Isso mesmo. Ele era temente ao Senhor. Olha só. Lá no versículo 9 diz assim, ó. Gênesis 6, 9. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obediente
obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Olha só, Deus olhou para o mundo e viu que ele estava cheio de pecado. Ele viu que Noé era bom e resolveu salvar Noé e sua família. Deus não ia deixar que uma pessoa boa se perdesse nesse mundo, né? Mesmo o mundo estando corrompido, Deus continua sendo bom. Então ele resolveu salvar Noé. Lá a partir do versículo 13, tem a conversa de Deus com Noé. Olha que lindo! Deus falou com Noé. Lê lá comigo. Gênesis 6, 13. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela, tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas são as seguintes, olha só o tamanho: 123 metros de comprimento por 22 metros de largura por 13 metros de altura. Isso é muito grande. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os dois lados e a cobertura. Construa 3 andares e ponha uma porta em um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você, Noé, eu vou fazer uma aliança. Olha que lindo! Deus ia destruir a terra, mas ele estava dando instruções para Noé para ele se salvar e salvar a sua família. Deus estava fazendo uma aliança com ele. Olha só. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus 3 filhos e as suas noras. Também leve para dentro um macho e uma fêmea de todas as espécies. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Ele construiu uma arca enorme, gigantesca. Essa daqui é bem pequenininha perto da que ele fez, tá bom? E entrou Noé. É para entrar dentro da arca, Noé. Vamos lá. O Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos também. E aí, Deus enviou, vocês não vão acreditar, um casal de cada espécie. Veio um macho e uma fêmea de cada espécie de animal. Olha só, tinha porquinho, tinha vaquinha, tinha elefante, tinha zebra, girafa, tinha ovelhinha, tinha muitos animais. E eles todos entraram dentro da arca. Noé não precisou buscar os animais. Deus fez com que eles fossem andando até a arca. Isso mesmo. Deus ordenou aos animais que fossem para a arca e eles foram. E lá eles ficaram salvos. Eu tô guardando os animais aqui dentro da arca, tá bom? Os meus vão de palitinhos, então eu preciso colocá-los. Mas naquela época eles foram sozinhos. Que lindo deve ter sido ver tudo isso. E eles entraram na arca e Deus fechou a porta.
Não entrou mais nenhuma pessoa. Assim, levou um tempão para o Noé construir essa arca, tá bom? Não foi do dia para a noite. Ele trabalhou duro, os seus filhos provavelmente ajudaram para que todos fossem salvos. E entraram todos na arca, mas as pessoas más, corrompidas, cheias de pecado e violência, ficaram todas do lado de fora. Só Noé e a sua família e os animais que entraram. E Deus fechou a porta da arca para ninguém abrir essa porta. Eles ficaram lá dentro da arca durante 7 dias. Isso mesmo. Olha só. Eles entrando aqui na arca, Deus fechou a porta e eles ficaram aqui durante 7 dias. Depois desses 7 dias, começou a chover. Eles nunca tinham visto chuva. Nunca. Naquela época, nunca tinha chovido. Eles não sabiam o que era chuva. E imagina, de repente começou a cair água do céu. E cair água do céu, e cair água do céu. Outra coisa surpreendente. Não vinha água só do céu. A água brotava do chão também. Vocês já devem ter estudado. Se não, vocês vão estudar. Embaixo da terra tem os lençóis freáticos. Nós chamamos assim na ciência. São tipo rios subterrâneos. Lá embaixo da terra tem muita água. E para chegar nessa água, nós precisamos cavar e cavar e cavar muito. Mas Deus, que é o Criador, Ele fez essas águas brotarem e jorrava a água da terra. E inundou, choveu e brotou água durante 40 dias e 40 noites. Isso mesmo. Foi uma chuvarada que não tinha fim. E aí, a arca foi subindo, 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 subindo. Sabe por quê? Porque essa água toda cobriu todas as montanhas da terra, até as mais altas. E a arca ficou lá em cima, porque Deus estava guardando eles e protegendo de todo o mal. E aí, eles ficaram lá na arca, ficaram juntos, conviveram com os animais, se alimentaram os animais. Noé foi um herói. Ele salvou a sua família e todos esses animais. E depois que a chuva parou, eles ainda ficaram 150 dias lá dentro da arca. E depois de 150 dias, a água começou a baixar, tá bom? Se vocês quiserem saber o que aconteceu depois, vocês vão precisar ler a Bíblia, tá bom? Aqui, a partir do capítulo 8, conta o que aconteceu depois do dilúvio, como as águas baixaram, como eles saíram da arca e o que Deus fez depois. Mas eu vou contar uma coisa. No finalzinho de tudo, Deus colocou um arco-íris lá no céu, mostrando a aliança que ele tinha feito entre Deus e o homem, prometendo que nunca mais ele destruiria a terra com água, tá bom? E é isso a nossa história de hoje. O que eu quero que vocês guardem no coração é o que Noé fez. Ele foi obediente. Em um mundo triste, cheio de pecado, corrompido, Noé e sua família não se corromperam. Eles foram obedientes ao Senhor. Então seja assim também. Na sua escola, na rua, em qualquer lugar que você esteja, que as pessoas estejam fazendo coisas más, não vai na onda deles não, tá bom? Seja bom, seja luz, seja obediente ao Senhor. E para finalizar, vamos ler o nosso versículo? A nossa memória em ação está lá em Salmos 1:1. Isso mesmo, Salmos 1:1. Que diz assim, ó: Felizes são aqueles
que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Felizes, mais que felizes, bem-aventurados são aqueles que não seguem o conselho das pessoas más. São aqueles que não andam nos caminhos ruins. Então, você quer ser feliz? Siga o caminho do Senhor. Não ouça o conselho das pessoas que são más, tá bom? Seja igual Noé. Tampe os seus ouvidos, feche os seus olhos para o pecado e obedeça ao Senhor. Combinado? Porque Deus honra quem é fiel e obediente. E mesmo que as águas cerquem a arca, o Senhor está protegendo quem está lá dentro, tá bom? Então, vamos encerrar a nossa aula fazendo a nossa oração? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula que tivemos. Que o Senhor abençoe cada criança, cada família e cada lar. Que possamos ser obedientes como Noé foi, guardando a Tua palavra no nosso coração, nos desviando dos caminhos maus e seguindo a Ti, Pai. Fique conosco e abençoe a nossa semana. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, crianças!